E aí, pessoal, bom dia a todos e a todas que estão assistindo essa aula, né? E a gente vai continuar as aulas de evolução, tá certo? E aí, durante essa aula, a gente vai entender um pouco, tá certo? Como se ocorre a evolução, falando um pouco de mutação gênica, beleza? Então, ó, aqui rapidinho, vamos aqui para a tela. Né, tô saindo daqui, que o propósito, eu sei que a câmera não tá boa, mas o propósito não é me enxergar, em si enxergar todo o conteúdo. Então tá aí, teoria da evolução. Então, ó, a teoria da evolução tem um surgimento genético, ou seja, um grande desenvolvimento do início do século. E de que século? Do século XX. Percebe, pessoal, a genética, como eu estava falando nas aulas passadas, como qualquer outra ciência, a gente começou o estudo, né? A partir do século XX, porque antes disso era até difícil, né? A gente sabe que a igreja em si, a religião em si, sempre era uma cunha, eu sempre digo isso, para desenvolver a ciência. E a partir do século XX, com algumas formas, com algumas dificuldades, mas mesmo assim foi começar a desenvolver a ciência. Então, durante os anos 30 e os anos 40, foi que começaram até o início da teoria da evolução, né? Então, a gente tinha o início, como foi o início da teoria, das primeiras teorias da evolução. E aí veio o darwinismo, né? Darwin, com a teoria da seleção natural. Que o que seria essa teoria da seleção natural de Darwin? A fêmea, né? Que a fêmea, ela selecionava, ela tinha a responsabilidade por selecionar, né? Com quem ela ia acoplar. Por exemplo, imagine o seguinte: eu sempre trago essa teoria, né? Do João de Barro. O que é que o João de Barro faz? O macho faz a casa, né? O macho faz uma casinha aqui, o outro faz uma casinha aqui. Eles passam um ano inteiro fazendo uma casinha aqui, tá? Mas o que acontece? A fêmea, e aí que quando tá pronta a casa, o machozinho fica aqui, ó. O passarinho macho, o outro fica aqui. A fêmea, ela vai escolher o macho com quem acoplar, aqueles que fazem a casa maior, mais bonita, porque elas entendem o seguinte: é tão difícil conviver na natureza, que esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ele consegue sobreviver na natureza e fazer uma casa grande, bonita. Então significa o que no instinto animal ela pensa: então os meus filhotes vão nascer tão forte como ele. Então acaba escolhendo essa daqui, ó, tá? Acaba escolhendo esse indivíduo aqui, ó, para acoplar, e esse aqui automaticamente ele vai desaparecendo da natureza. Então isso é uma seleção natural, né? Outros animais, como os alces, né? A fêmea escolhe o alce de acordo com o tamanho do chifre, daquela galhada. Então, quanto o macho tem a galhada maior, mais a fêmea vai escolher ele, porque tem essa ideia: o seguinte: esse animal ele é tão bom, que ele é capaz de sobreviver na natureza, que é uma coisa extremamente difícil, e ainda sobreviver com essa galhada enorme. Então, no instinto animal, é como a fêmea pensasse que os seus filhotes vai nascer tão forte como aquele alce que tem a galhada maior. Então, a tendência era os alces que tinham as galhadas pequenas, né? Eles iam desaparecendo por seleção natural. Então, essa é a ideia de Darwin, né? E aí, o que foi que aconteceu? Depois disso, a gente veio os neo-darwinismos, né? Os neo-darwinistas são as pessoas, são os cientistas que vieram após Darwin e começaram a ter um conceito mais apurado do que seria Darwin, do que Darwin existe, o que Darwin propôs, né? Beleza? E no neo-darwinismo veio o cientista Alan Ridley, Watts Lyell, né? Foi o cientista que estudou a síntese do evolucionismo. Veio Willis Short, que foi um biólogo também,
né? Então a gente veio vários fenômenos, e aí tá alguns dos cientistas que estudavam o darwinismo com teoria na evolução, né? Certo, pessoal? Então, o que é que a gente sabe hoje quando a gente fala da evolução? Então, se eu tenho um indivíduo, imagina aqui que eu tenho quando ocorrer a evolução, quanto mais o indivíduo se cruza, né? Quanto mais a gente tem um cruzamento, quanto mais um cruzamento mais reprodução. Vamos perguntar o seguinte: quanto mais se reproduz sexualmente, a gente lembra que a gente estudou na área de reprodução que a gente tem dois tipos de reprodução. A gente tem uma reprodução assexuada, tá? E uma reprodução sexuada. Eu falei também o seguinte, que na reprodução assexuada não vai ter variabilidade genética, porque um indivíduo só que ele se auto-reproduz, uma bactéria por si paridade. E aqui, nessa reprodução sexuada, eu vou ter dois indivíduos, né? Eu tenho dois indivíduos, então eu vou ter a mistura de gametas, tá certo? De gametas de dois indivíduos. Então aqui eu vou ter a maior o quê? Variabilidade genética. Quanto maior a variabilidade genética, tá certo? Toma um pouquinho d'água aqui. Quanto maior a variabilidade genética, maior o que a evolução em alguns anos, daqui a alguns milhares de anos. Então tem que ter variabilidade genética. Imagine que uma bactéria vai se reproduzir por paridade, né? Imagina uma bactéria aqui, vai automaticamente se dividir em duas, né? Então isso aí vai ter pouquíssima variabilidade genética. Então imagine que isso aí passe 1 milhão de anos acontecendo isso, a variabilidade genética é muito menor. Imagine de uma mosca, uma Drosophila melanogaster, mosca da fruta, que a gente estuda para a gente tem ela em cativeiro para estudar a genética, né? Então a mosca reproduz muito. Então nesse caso, imagine que passa 1 milhão de anos, com 1 milhão de anos a gente vai ter muita variabilidade genética, né? E a teoria da evolução consiste em três, né? Em três principais, né? São mutação gênica, tá certo? Para a gente ter a evolução, ela consiste em três partes, tá? Mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural. Seleção natural eu já expliquei para vocês falando um pouquinho de Darwin, tá certo? Recombinação gênica, tá certo? Acabei de falar para vocês onde tem a variabilidade genética, né? Então isso é uma recombinação gênica, tá certo? E a mutação a gente vai falar isso daqui, ó, que eu acabei de dizer para vocês, a reprodução sexuada. Isso aqui é uma variabilidade genética, que é uma recombinação gênica, porque eu estou recombinando o gene de um indivíduo a outro. É uma forma, né? Tem outros professores? Tem, mas é uma forma para vocês entender. Então, esses três princípios aqui, ó, mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural, é responsável pela evolução, tá certo? Evolução das espécies. Tá certo, pessoal? É responsável pela evolução das espécies. Muito simples isso, né? Ok? Nada de dificuldade. E agora vamos para a mutação gênica. A mutação gênica ela pode acontecer de diversas formas. Eu vou colocar umas imagens aqui para vocês. Vamos colocar o livro aqui, ó. Mutação gênica, né? Pronto, tá aqui, ó. Mutação gênica ou mutação genética são alteração do código da base nitrogenada. Lembra que eu falei para vocês o seguinte, tá aqui a fita de DNA, tá? E aqui tá as bases nitrogenadas, aqui, ó, citosina, guanina e assim sucessivamente. Vamos pegar uma fita aqui DNA mais fácil, aqui, ó, vamos ver. Aqui eu vou ter, imagina que eu tenho uma fita de DNA aqui, ó, e aqui, ó.
Aqui eu tenho adenina, timina, citosina, guanina, tá certo? Então, ó, o que é que vai a base aqui, a base pirimida, né? A base pírima e a base pirimida. Agora imagine o seguinte, aqui o que é que vai acontecer? Eu vou tirar a citosina daqui, ó, e aqui vai entrar a uracina. Pronto. Quando ocorreu isso, eu tive uma mutação no DNA. Então isso aí é chamado de mutação gênica, tá certo? Essa mutação gênica é chamada de transformação. Professor, por que transformação? Percebe que eu falei o seguinte para você. Aqui é uma fita de DNA, tá certo? Adenina, citosina. Lembra que eu falei que uracina ela só vai ter na fita de RNA. Então, quando eu substituir aqui uma fita, o citosina pela uracina, eu transformei isso aqui em um RNA por mutação. Então, por isso que essa mutação é chamada de transformação. E é uma coisa responsável pela evolução, tá beleza? Outra coisa aqui, ó, faço aqui, eu tenho uma fita de DNA normal, aqui, ó, adenina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, timina, adenina. E o que é que vai acontecer? Eu vou ter agora, eu vou alterar a fita, né? Eu vou ter uma fita aqui, ó, alterada. Se eu tenho uma fita alterada, eu chamei, né, essa ligação de uma dupla fita, né? Eu chamei essa mutação aqui, ó, também seria uma mutação. Beleza? Muito simples. Vamos ver aqui também essa outra aqui, ó. Eu tenho uma base nitrogenada, timina. Então o que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter mesma coisa, eu vou trocar, joguei a timina para cá e uracima. Então eu tive uma fita aqui, ó, mutada. O que é que eu quero dizer para você? Sempre que eu arranco, retiro uma base nitrogenada, pode ser qualquer uma daqui, pode ser qualquer uma ou uma parte, um gene aqui. Lembra que eu falei que 3 trincas aqui é um gene, pode ser um gene também, tá certo? Quando eu troco qualquer base nitrogenada, citosina, guanina, qualquer coisa, eu vou ter uma mutação gênica. E essa mutação gênica, quando a proteína aqui, ela vai prescrever, quando vai ter uma prescrição da proteína aqui, eu vou formar uma proteína mutada e aí eu vou ter um DNA mutado, e isso aí vai ocorrer com o longo de alguns milhares de anos uma evolução genética, né? Vai ter uma teoria, a evolução pode partir a partir daí também, dessa parte. Beleza? Muito simples. E aqui, ó, só explicando o que eu acabei de falar para vocês. A partir, isso aqui, ó, é um gene. 3 bases nitrogenadas é um gene. Quando eu muto aqui, ela vai fazendo o que? Ela vai formando outra proteína e assim sucessivamente. Então, aqui, ó, essa parte aqui, ó, responsável por essa parte do DNA responsável por essa proteína, a metilanina, alanina, tironina. E aí que quando eu faço qualquer mutação, o que é que ocorre? Eu vou mutar a proteína. Se essa daqui era responsável pela tironina, e aqui já foi responsável por outra proteína, e assim sucessivamente. Então eu estou fazendo o que? Eu estou automaticamente eu estou mutando a fita de DNA e eu vou mutando a proteína. E essas pequenas mudanças na proteína, no material genético, vai ocorrer a mutação gênica, e aí é uma das coisas responsáveis pela evolução das espécies. Beleza? Certo que essa medida não é uma medida, se for uma medida muito drástica. O que é que eu digo? Se eu retirar, imagina se eu retiro uma parte do DNA assim muito drástico aqui, ó, tá? Pode ocorrer o que? Pode ser que totalmente ocorra uma mutação, um câncer, né? Uma célula cancerígena que vai formar, e ao indivíduo não permanecer vivo, então não seria interessante para a evolução. Então tem que ser pequenas estruturas que pode ser mutada. Não é uma mutação grande. Eu não posso pegar uma fita de DNA com 5.000 genes e eu
pegar essa fita e mutar ela, porque aí ia ser uma mutação tão drástica, né, que ia causar uma célula cancerígena e o indivíduo não ia sobreviver. Então são pequenas mutações, tá certo? E essas mutações ela pode ser vista por diversas coisas. Pode ser natural, né? Natural, DNA, quando for escrevendo DNA, quando a DNA polimerase, quando a polimerase vai fazendo esse corte, acontece isso, né? Quando a enzima de restrição, e pode ser de sistema ambiental, através dos raios solares, alguma coisa, pode ser que quebre, né? O raio infravermelho pode ser que quebra a molécula do DNA e tem uma pequena mutação. Então, sim, os agentes, então a mutação aqui, ó, o raio, a radiação UV ultravioleta, pode quebrar isso aqui, ó, e faz ocorrer uma mutação. Um raio-x a gente faz, um raio gama, vírus, bactéria. Por que vírus? O vírus ele não vai lá para o material genético da célula, então esse vírus quebra o material genético da célula. Então pode que a célula, imagine que aqui eu tenho uma fita de DNA e aqui vai a fita viral aqui, ó, e vai quebrar aqui, ó, e vai quebrar em pequenos fragmentos para formar o vírus, os novas cepas virais. Isso daqui, essa quebra aqui, a célula vai tentar recombinar. Quando ela recombina, ela está produzindo DNA viral, mas também produz DNA da célula. Então essa recombinação pode ocorrer que ocorra uma mutação gênica, é um agente de mutação, né? Então pode ocorrer isso aí, e aí é responsável também pela evolução, ou seja, a radiação, a ionização, o raio-x, raio gama, ultravioleta do sol, tá certo? Isso tudo vai contribuir para a taxa de mutação gênica. Então, essas coisas que estão contribuindo para a taxa de mutação gênica é chamado de agente mutagênico, tá certo? Ok? Tô com um pouco de tosse, beber um pouquinho de água. Fácil, né, galera? Pronto. E aí, a gente tem a recombinação gênica que eu falei, através do cruzamento de indivíduo, a recombinação gênica, mas também pode ser de diversas outras formas, tá? Imagina que a recombinação gênica aqui, ó, oferece mistura de genética, e também quando a gente está reproduzindo, pegando o gene de outro também tá certo? Provavelmente de um indivíduo diferente, produzido, que eu acabei de falar, sexuadamente. Então, produzido em reprodução sexuada. Esse tipo de reprodução gênica provém de cada dos dois pais recombinando uma parte de transmissão, tá certo? Foi o que eu acabei de dizer. Nos organismos eucarionte, o que é organismo eucarionte? Aquele que produz a carioteca, que tem aquelas células. Nossa célula, nós somos indivíduos procarionte, né? E o que acontece? A recombinação gênica ocorre por meio de dois processos durante a meiose. A segregação independente dos cromossomos, que a gente estudou isso na mitose e na meiose, tá certo? A permutação e o crossover, tá certo? A gente falou isso. Recombinação segregação independente. Eu estou aqui com o indivíduo, uma célula haploide N, outra célula haploide aqui N, e essas células vão recombinar formando uma célula diploide, que é chamado de zigoto. Isso aqui é uma recombinação gênica, tá certo? Uma segregação independente, que é uma dependente da outra. Crossover ocorre o seguinte: imagina aqui que eu tenho uma fita de DNA, tá? Aqui tá A e B, e aqui recombinação gênica pode ser que essa fita perca um pedaço desse, perca um pedaço aqui, e outra fita entre aqui. Então poderia ficar B, outra fita C e D, entendeu? Outra fita DNA vem de uma para outra. Então isso aí são os grandes processos de recombinação gênica, tá certo? Beleza? Deixa eu ver aqui, tá? Pronto, então essa é uma grande processo. Então quando a gente está falando de mutação cromossômica,
a gente vai ter alguns conhecimentos de mutação cromossômica. As mutação cromossômica, né? Eu mutar, o que é um cromossomo? Imagine que eu tenho uma fita de DNA aqui e outra aqui. Aqui no meio eu vou ter as fitas de DNA e aqui no meio tem uma proteína chamada histona. Pessoal, a histona. Essas proteínas, o que é que vai fazer? Ela vai começar a enrolar a fita de DNA. Enrolando, enrolando, enrolando. E vai formar uma estrutura. Na espécie humana, é de X. Uma estrutura assim em forma de X. Que isso aqui é chamado de cromossomo. Sempre que eu tiver alteração nessa fita de DNA, nessa estrutura em forma de X, isso na espécie humana, porque nas outras espécies eu tenho até outras. Sempre que eu tiver uma mutação aqui, eu chamo de mutação cromossômica. É quando o cromossomo perde uma parte, quando ele é substituído, então eu chamo mutação cromossômica. As mutações cromossômicas ela pode ser de duas formas. Ela pode ser numérica e pode ser estrutural. Numérica, pessoal, imagina o seguinte, que a gente, toda a nossa célula, aqui, vamos colocar para a célula humana, que nos animais são diferentes, numa célula diploide, 2N, eu vou ter 46 cromossomos. Então pode ser que tenha um indivíduo que eu tenho o quê? 47, né? Uma chamado é uma trissomia, no caso do síndrome de Down, uma trissomia aumenta uma trissomia no cromossomo 21. Então isso aí é uma mutação numérica. E posso ter também aqui um indivíduo com 45 cromossomos, né? Digamos isso, que aconteça isso. Então isso aí também é numérica. E estrutural é quando mexe na forma do cromossomo. Imagine que o cromossomo perca um pedacinho. Eita, perdeu demais. Imagina que o cromossomo aqui, ó, olha para cá para cima, ela perca só um pedacinho. Aqui, ó. Percebe? Perdeu só um pedacinho aqui. Então isso é chamado de estrutural. Se a gente for para a mutação cromossômica numérica, a gente tem de duas formas. A gente tem a mutação aneuploidia, tá certo? A aneuploidias e as euploidia, tá certo? A aneuploidia são aqueles a perda ou crescimento, tá certo? De mais cromossomo, e a euploidia, alteração, que é a perda no crescimento do loco do cromossomo. Aqui eu vou ter perda ou crescimento aqui, e aqui eu vou ter perda e crescimento, mas é no loco. No loco eu estou dizendo o que? No genoma completo, no cromossoma completo, beleza? E aqui a aneuploidia sugere virtual erro nos cromossomos durante a divisão celular. Tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó, a trissomia. Então vamos ver aqui. Aqui a gente está representando o que? A mutação numérica. E aí, ó, eu tenho uma célula. E aqui eu teve algum erro, né? Que percebe que quebrou um pedacinho aqui, ó, do cromossoma, ó, outro pedacinho aqui, ó, foi quebrando esse pedacinho aqui, ó, tá certo? E aí ocorreu o seguinte, quando foi a divisão, o que ocorreu? Ocorreu uma perda numérica do cromossomo. Aqui ficou uma cromossomo mais uma célula diploide, ó, diploide mais um. E aqui ficou uma célula diploide, 2N é uma célula diploide, menos 1. Ou seja, mexeu aqui na quantidade, né? No valor numérico dos cromossomos. Esse aqui eu chamei de trissomia e esse aqui eu chamei de monossomia porque diminuiu 1. Então isso aí seria uma mutação numérica. Tá certo? No número do cromossomo. E aqui, ó, nós temos aqui as euploidia, eu tenho monoploidia, triploidia, tetraploidia, tudo termina em dia, são euploidia. Aneuploidia, eu tenho nusomia, monossomia, trissomia e tetrassomia. Beleza?
Aqui algumas células mutadas, né? A gente vê aqui a mutação dos cromossomos, né? Aqui está se formando as células filhas, certo? Aqui, ó. E as mutações estruturais. Vamos lá para as estruturais. Estruturais, como eu falei anteriormente, a gente vai mexer na estrutura do cromossomo. E essa mutação pode ser deficiência, dúplica, inversa e translocação. Dentro das translocações, a gente tem a translocação simples, as translocações completas, as translocações robertsonianas, que são as mais comuns. Então aqui, ó, o que é essa estrutural? O que acontece? Simplesmente é uma troca. Imagina que ocorreu uma troca. Ó. Esse aqui veio para cá. E essa parte aqui tem um cromossomo. Uma partezinha foi quebrada, veio para cá e outra veio para cá. Pronto. Essa aqui que pegou, ficou com essa maior, ela tá o que? Duplicar. Ela tá duplicada. Ocorreu foi uma duplicação. E essa aqui que está, por quê? Ficou maior. Porque ela ganhou mais gene. E essa aqui que ficou com menos gene, eu chamo ela de deficiente. Então, já explicando assim o que é deficiência e duplicada. Percebe que essa aqui ficou com maior gene, eu chamo de duplicada. Essa outra com eficiente. E agora a gente vai inversa. Inversa é muito simples. Imagina que eu tenho, imagina aqui que fosse o gene 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. O que aconteceu aqui? Apenas ocorreu, foi uma inversão. Ó. Tá, percebe? O 9 foi para cima e o 8 foi para baixo. Então isso ocorre, pessoal, no cromossomo. Ocorreu inversão, né? Então, translocação, né? A translocação, como o nome já diz, é uma troca. Imagina que eu tenho, só que aqui, professor, mas qual é a diferença daqui? Aqui ocorreu em um mesmo cromossomo. Aqui vai ocorrer em cromossomo diferente. Percebe que aqui é um cromossomo, ó, e aqui é outro. O que aconteceu? A troca. Esse veio para cá e esse outro veio para cá. Então isso aqui ocorreu, foi uma translocação. E qual é a diferença aqui da duplicação? A duplicação foi no mesmo cromossomo. E aqui, da duplicação e a deficiência. E aqui ocorreu em cromossomo diferente. Tá? Muito simples, né? E aqui é a forma como ocorre, né? Ela junta e quebra e ocorre uma translocação. Cromossomo aqui e outro, né? Então, ó, seleção natural eu já falei, né? E adaptação, né? Adaptação é como é a capacidade do organismo se adaptar, do organismo que eu digo, da espécie, se adaptar no ambiente e sobreviver. Imagina o seguinte, um animal, um réptil que eu acho interessante, que ele se adapta rápido, seria o jacaré de papo amarelo. Ele consegue, o indivíduo, o homem, né, ele consegue degradar facilmente, e aqueles animais eles conseguem sobreviver em esgoto, conseguem sobreviver em vários cantos, conseguem mudar, eles conseguem procurar a alimentação, se alimentar de diversas formas. Então isso é uma adaptação. Tem animais que conseguem, tem outros que não conseguem. A gente vê o panda, né? O panda é um animal, se você acabar com ele simplesmente desaparece, porque ele é difícil de se adaptar. É tanto que hoje a gente só conhece panda só em cativeiro. Não tem panda em outro lugar, porque se você destrói o ambiente dele, pronto, ele desaparece. Então essa é a parte como o organismo se adapta, né? Beleza? E aí a gente tem alguns tipos de seleção. Uma seleção para o Enem que a gente está estudando, é uma seleção natural. Mas a gente tem diversas essa seleção natural, ela é dividida em seleção estabilizada, direcional, tá certo? E essa outra aqui que a gente não precisa nem falar muito. Vamos deixar para lá, porque não cai no Enem, tá beleza? Ok? Não vamos falar
em cada um, tá certo? Então são essas. Então terminando essa aula, então a gente fica nessa parte mesmo, tá certo? Não vamos alongar mais não, beleza? Foi seleção natural e aí a gente termina aqui, beleza, pessoal? Até mais, até a próxima aula. Eu acho que já foi coisa demais já.